Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à parte 2 do episódio 1 sobre formação de professores com as nossas convidadas, a professora Bernadette Angelini Gatti e a professora Rose Prestes. Vamos então dar continuidade ao nosso diálogo sobre formação de professores, a história e a legislação da formação de professores. Mas veja, as nossas diretrizes de 2002, elas praticamente não chegaram a ser implementadas. E por quê? Porque nós tivemos uma mudança de governo, né? Em 2003, assumiu um governo, mudou de um partido para outro, né? E houve muita coisa que já estava em andamento, né? Menos as avaliações, que foram ampliadas e se aprofundaram, né? Mas as demais iniciativas, elas foram, de certa maneira, deixadas de lado, né? Isso não quer dizer que houve um descaso com a formação de professores, não. Houve várias tentativas de decretos nesse período, em 2005, 2008, 2009, houve a criação do PIBID, tentativas de melhorar essa formação, mas a mudança que a 2002 propiciava, tá certo? Ficou esquecida, né? Ela só foi retomada em 2015, quer dizer, a discussão começou em 2012 e aí redundou na 2015, resolução do Conselho Nacional, que, de certa maneira, retoma as ideias principais que estavam lá na 2002. Eu fiz uma comparação entre as duas e, de fato, as ideias são retomadas, agora, claro, com uma proposição muito mais voltada para uma compreensão da diversidade social, foi um ganho, né, um ganho muito grande, né, não ficar só na questão dos conhecimentos e tudo mais, e tivemos, infelizmente, o adiamento 3 vezes da aplicação desta deliberação, desta resolução do Conselho Nacional, e aí sobreveio o governo Temer e uma nova resolução, que é a 2019, que está posta aí, bastante detalhada, né, e que nós não sabemos se ela vai se implementar ou não, por enquanto ela está adiada, né, então nós continuamos com as licenciaturas específicas meio que num limbo, né, a gente nunca sabe o que vai acontecer muito. Mas isso não quer dizer que as instituições não tenham criado condições de reformulações bem interessantes, algumas instituições, né? Não estou falando do grosso, algumas instituições criaram, vou chamar de modelos interessantes de formação. Entendo o modelo como uma coisa flexível, que se instaura e é olhado novamente e tal. Então, as nossas práticas estão ganhando em modificações, mas a nossa legislação, ela ainda fica a dever. E as políticas de formação de professores, realmente, elas são muito frágeis, foram muito, muito, muito frágeis. Olha, desculpe, Rose, eu peguei muito tempo, né, mas esse histórico, ele é muito longo, né? Não sei. Ele é fantástico, né? Nos traz muitos elementos, né, para o Bernadette, de todo esse processo que vivenciamos, e não existe falar de formação de educadores também, se não falarmos, e eu penso que, como um primeiro momento, isso vale muito, são pertinentes, né, essas reflexões. Eu gostaria, então, já de agradecer aí o canal, o pessoal pelo convite, e, assim, também, logo em seguida, vamos deixar aí os representantes discentes também fazerem aí alguns apontamentos, e dando continuidade, né, Prof. Bernadette, nessa linha já de raciocínio, a gente vai ter alguns documentos
muito pertinentes, né? Aí você já citou vários deles. Eu traria também a Constituição de 88, onde ela consolida, né, o que é educação, e ela nos diz que ela é um direito de todos, e um dever do Estado e da família. Então, isso também foi um marco no sentido da legislação, no sentido deste histórico, para nós olharmos. Daí nós damos continuidade, avançamos um pouquinho mais, e a gente traz a própria BNCC, que é fruto de todos esses documentos. E quando eu falo em Base Nacional Comum Curricular, lá instituída em 2017, a gente precisa olhar para ela, sim, com todas as suas questões, né, que não nos cabe agora. A gente faria um momento muito especial somente falando sobre base, mas olhar para que foi construído ao longo do tempo. Porque quando nós falamos de 1950, nós falamos ainda de um currículo tradicional voltado para trabalhadores, para formar trabalhadores, preparar pessoas para isso. E aí nós vamos avançando com o contexto histórico, cultural, econômico, e a gente precisaríamos, tá, estar já pensando num currículo crítico, pós-crítico, e inserindo as competências da BNCC, que nos trazem formar alguém com capacidade de argumentação, a boa comunicação, tá, a empatia, a própria questão da inteligência emocional, de saber lidar com suas emoções. E aí nós precisamos trazer estes elementos para pontuar até que ponto nós estamos conseguindo, de fato, atender. Eu costumo dizer, nós avançamos tanto, e o mundo está andando assim tão rápido, a evolução humana está assim, e ainda nós temos metodologias retrógradas, nós ainda temos muito de uma educação tradicional. Então nós precisamos olhar para este histórico muito bem explanado aqui e nos questionar e trazermos reflexões acerca disso. Então, a BNCC é um documento, sim. Qual é o principal olhar justamente dela? Definir esse conjunto de aprendizagens, esse conjunto de competências, e até que ponto nós estamos conseguindo, na formação inicial, e aqui, Chico e demais colegas, nós teríamos, para Bernadette Folhar, a formação inicial e continuada, justamente a ideia deste momento de falarmos de histórico, de falarmos de legislação. Depois a gente vai seguindo com os desafios, e de falarmos de tudo isso que nós temos aí, a que ponto nós estamos conseguindo. Então eu deixaria, Chico, para nós dar continuidade agora nesse debate, nessa discussão, abrir um pouquinho para o pessoal também fazer alguns questionamentos, e deixo essa pergunta para reflexão. O mundo mudou, as transformações estão aí, e nós ainda estamos reproduzindo um modelo tradicional, em muitos casos, sim. Estamos pensando coisas inovadoras, metodologias diferenciadas, estamos pensando em formar diferente desde a questão inicial e como formação continuada, mas que grandes desafios nós temos aí. Então, deixo essa pergunta já para darmos continuidade no nosso debate. As colocações da professora Bernadette, a Rose aqui, a professora, realmente faz a importância de a gente começar, como a gente fala, vamos falar de qualquer assunto, nós temos que pegar a parte histórica, né? Então, como a responsabilidade como educadores de falar a parte histórica, porque senão falar do presente sem falar que existe um passado e que ele reflete no nosso presente, do que a gente está colhendo hoje, é sensacional. A gente precisa reconhecer isso antes de julgar o que está acontecendo agora, olhar para o passado e ver que a gente é bem recente a nossa questão da construção de um país que se preocupa com a educação, Eu digo, no movimento de se preocupar, não que ele realmente tenha só como prioridade, aí vai da perspectiva de cada um, julgamento pela compreensão, se realmente tem essa preocupação, mas eu acho que fica também aqui, além de a gente dialogar sobre esse desafio, também trazer, acho que precisa aqui como nosso primeiro encontro sobre formação de professores, as pessoas entender o que se entende com esse conceito, porque às vezes é um conceito muito amplo, o que a gente entende de formação de professores, as pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois, o que a gente pode entender que se define, eu sei que às vezes é bem complexo, mas há uma pequena explanação do que vocês entendem como formação de professores no país, aqui como no Brasil, e também se puder contribuir, que eu estou falando também
sobre as experiências de outros países também. Bom, não sei o que a Rosi pensa, mas das discussões que eu participei, Canadá, França, Inglaterra, eles não têm a mínima dúvida. Formar professor é formar um profissional. Né? Eles pensam o professor como uma profissão. Não é uma profissão qualquer, tá certo? É concebido, as discussões na França, por exemplo, mostram a complexidade do ser professor, né? Porque envolve um grau de subjetividade muito grande, né? Muito maior que outras profissões. Você veja, nós mexemos com as pessoas, só de entrar numa sala de aula, você já modifica a dinâmica do existente ali, e nós lidamos com palavra, com a comunicação, né? E com a cognição humana que é movida pela emoção. Está aí o Maturana e todos os neuropsicologistas que não nos deixam mentir, tá certo? Então, é uma profissão complexa no sentido mais denso desta palavra. Mas é uma formação que se aplica a uma realidade. Não é uma formação que você vai ficar pensando num morro, né? Não, você é responsável pelo desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, né? Cidadão, daquelas criancinhas que estão na tua frente, dos jovens. É a coisa mais séria que tem no mundo, né? Então, acho que falta discussão sobre a profissionalidade e o profissionalismo entre nós. Discutir um pouco mais. É uma discussão que em Portugal, por exemplo, da profissionalidade e do profissionalismo, durante os anos 70 e 80 foi muito candente lá. Eles não fugiram da questão, né? Eles não fugiram da questão, tanto que o sistema educacional português sofreu uma revolução nos anos 80 e 90, né? Claro que eles foram muito acossados pela União Europeia, mas eles mudaram muito o trabalho que eles fazem nas escolas e a formação de professores. Eu estive em Aveiro, estive em Lisboa, acompanhei muitas das mudanças. As reações eram enormes, né? O pessoal que queria mudar. O Psonova, por exemplo, foi objeto de críticas contundentes e destrutivas, entende? Porque ele trazia a ideia de uma nova forma, de uma nova dinâmica, não só da universidade, mas de formar professores, né? E havia reações muito fortes. Mas eles fizeram as mudanças, né? Estão ainda em curso, né? Mas foi, para quem conhecia o sistema anterior e o sistema agora, viu que a mudança foi quase radical, tá certo? Nós não conseguimos atuar nesse nível, né? Parece que as nossas instituições são muito, sabe, é um tal de resistir aqui, não sei, entende? Então, vamos mudar a palavra, vamos falar, vamos mudar, vamos para frente. Né? Então, acho que nós precisamos, sim, pensar. Nós estamos formando uma pessoa, né, que vai atuar aonde? Né? Por quê? Para quê? Com quem? Né? E aí a gente consegue, talvez, ter uma visão mais clara, né, do que é formar um professor, formar educadores, né? Porque, na verdade, a gente tem que partir da ideia seguinte, eu iria da questão da educação básica para a formação de professores. Nós sempre pensamos a formação de professores, historicamente, de modo abstrato, né? É a universidade, a academia, ditando o que um professor deve ser. Vamos olhar a educação básica, tá certo? Para ver o que é essa educação básica, que projeto uma educação básica representa para uma nação, né? Qual é o papel da educação básica? Claro, eu tenho umas ideias, mas eu que já enunciei várias vezes, mas, enfim, a educação básica, ela existe para formar cidadãos, eu acho que não sou eu que falo isso, Paulo Freire falou isso com muita clareza, mas formar cidadão, gente, não é com blá, blá, blá. O próprio Paulo Freire insistiu muito,
Sem conteúdos, não há possibilidade de exercício da cidadania. Quer coisa mais clara do que isto? Os conteúdos são importantíssimos, mas para ele e para nós que estamos discutindo recentemente, conteúdo tem que estar associado a valores e significados sociais desses conteúdos. Eu não vou estudar química pela química, né? A química, claro, ela tem a sua linguagem, tem lá todo o seu conhecimento estruturado, mas a química na vida humana. É por aí que eu encontro o passo para trabalhar com a química no ensino médio. E até no ensino fundamental, porque não tem lá a disciplina de ciências. E é isso que acho que a Rose estava colocando. A BNCC caminha nessa direção. Muitos não querem reconhecer, mas está escrito lá. Está escrito, entende? Então, nós temos que pensar os conteúdos de uma outra maneira. Não os conteúdos em si, tá certo? Mas os conteúdos com significado para sustentabilidade da vida humana. Isso quer dizer sustentabilidade do meio ambiente, sustentabilidade do planeta, da vida social, não é? Então, é um conjunto de coisas. Então, a educação básica é fundamental. Se você tiver uma ideia clara do papel da educação básica, você começa a pensar como que talvez seja interessante fazer a formação de professores para cumprir esse papel, não é, que está aí sendo demandado. Não é? E entra o que a Rosi falou, vou repetir, pessoas que possam ler, entender, interpretar, compreender, argumentar, né? Fundamentado. Né? Não é difícil essa discussão, mas nós não fazemos isso. Vou falar uma coisa feia, mas já me bateram tanto que tudo bem. Há uma arrogância no pessoal do ensino superior, em achar que estão fazendo tudo bem. Para mim, isso é arrogância. Aí, quando a gente olha do outro lado, a gente vê as aprendizagens, sim, pobres, né, que a nossa população está desenvolvendo, deixando muito a desejar, mas demais a desejar. Né? Então, o que nós estamos oferecendo para o povo brasileiro? Migalhas de formação. E eu acho que o pessoal do ensino superior tinha que se tocar em relação a isso, muito fortemente. Né? E precisamos, sim, fazer uma revolução, tanto na educação básica como na formação de professores. E é um movimento contínuo, porque, ao mesmo tempo que a gente revoluciona a educação básica e propõe uma revolução na formação inicial de professores nas graduações, mas eu tenho que propor também uma revolução na formação continuada, né? Porque os professores, eles estão aí. Isso afeta, por exemplo, também os mestrados profissionais. Está vendo que a gente tem que pensar em cadeia, né? Para articular todas as possibilidades. Mas nos falta uma política, né? Falta diálogo no momento, então nós estamos vivendo um momento difícil, onde falta diálogo, falta possibilidade de interferência política e de abertura, né? Está faltando abertura. E a pandemia também, gente, nos limitou muito, né? Porque nós estamos cerceados um pouco nos limites das possibilidades de movimento que a gente tem. Mas a gente vai sair dessa. Né? E vocês têm que sair na frente, tá? Lutando pelas mudanças. Eu quero mudar. Assim, eu costumo dizer sempre, né, professora Bernadette, que é urgente a mudança da praxis. Exato. Né? Nós precisamos mudar essa prática. E nos países, né, quando nós somos questionadas nesse sentido, a gente pode trazer vários elementos, né? Portugal também, eu estive na Escola da Ponte, e assim como o Pacheco, com esse grupo com Nova, né, esses educadores assim que transformam, de fato, eles aplicam muito o que a gente ouve, a gente olha para a essência, né, dos saberes docentes, né, de Tardif, de Pimenta, e também nos enriquece com essas discussões, com o pessoal, uma formação que se volta para o pessoal, para o profissional e para o organizacional.
Então, eu também deixo aqui um questionamento, né? Qual é o perfil deste educador? Né? E que educador, que perfil nós estamos e como que ele se constitui? Eu sempre costumo dizer como que nós nos constituímos enquanto docentes, né? Então, esses saberes, eles justamente trazem esses elementos, né, da formação pessoal. O Pacheco fala no isomorfismo, né, ou seja, nós temos uma capacidade, né, de ministrar, ou seja, trabalharmos, né, de construir conhecimento baseado exatamente no modelo em que nós tivemos. Então, às vezes, os docentes, por vezes, né, ou na maioria das vezes, acabam repetindo, né, a forma como eles aprenderam. Eles acabam jogando isso para o processo de ensino e aprendizagem. Então, esse isomorfismo, nós precisamos também fazer essas rupturas, eu diria, e buscarmos esses elementos, como nesses países, onde, né, professora Bernadette, tiveram aí alguns marcos históricos de transformação. Portugal chega agora a 800 e poucos aí, anos já, ele tem mais de 300 anos à frente também do Brasil, eles já romperam com a questão econômica, no sentido da desigualdade social, que é um sonho de todo educador, porque educação e contexto social andam juntos. Então, eles já romperam, eles não têm mais uma pobreza extrema como nós temos, eles já conseguiram avançar os seus índices, né, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, do acesso à educação. E quando eu falo em acesso, eu gosto muito de trazer alguns dados, né, que no Brasil nós ainda temos apenas 20% das pessoas com ensino superior, 21%, 20%, enquanto a gente vai ter os países aí com 40%, com 50%, com 70% de ensino superior. Perceba o quanto nós também somos privilegiados ainda de conseguirmos fazer formações, né, além do quanto nós estamos nesse grupo de privilegiados, o que deveria ser para todos. Então, quando nós somos questionados o que é essa formação docente, eu gosto de trazer esses saberes e como esse docente se constitui, né, e também o olhar atento de qual é o perfil, então, do docente, como que nós vamos nos constituindo enquanto docente. Então, é um grande desafio que nós temos, sim, olhar para esses marcos históricos, tá? Olhar, eu diria, especialmente para a história do homem, né, na Terra, trazer alguns elementos de alguns livros, inclusive, eu particularmente estou agora com um que eu gosto muito, que foi lançado até não faz muito, né, que é a Humanidade, uma história otimista do homem. Ele diz e afirma e traz assim, um histórico, um olhar de 15 mil anos deste homem, tá? E como que nós nos constituímos, as principais revoluções, e a revolução que nós estamos vivenciando hoje, a revolução digital, a revolução das mídias, tá? E se todas essas mudanças e essa evolução do Homo sapiens que está acontecendo, como que isso se deu e como que isso está intimamente ligado no processo de ensino e aprendizagem, né? E o que hoje os cientistas e as pessoas estão olhando é para dizer que nós, enquanto espécie, vamos evoluir. E sabe qual é o modelo e o olhar de espécie que sim, que nós gostaríamos que fosse a espécie, entre aspas, aí, ideal, que nós deveríamos avançar, sermos mais inteligentes, tá? E com a capacidade estável das nossas emoções, tá? Então, porque eles dizem justamente que o homem tem, né, um cognitivo olhado para a questão, né, de não lidar bem com esses aspectos, né, de ter essas dificuldades de existência. Talvez os nossos antepassados eram muito mais felizes, né, e nós estamos menos. Como que isso se dá? Isso nós interligamos diretamente com o processo de ensino e aprendizagem, com o papel do educador. E vocês já devem ter ouvido muito, né, que tem alguns hoje blogueiros, algumas pessoas dizendo, ensinando, entre aspas, para as pessoas aquilo que não se aprende na escola, tá? Aquilo é uma afronta para nós educadores. E pior, né, prof. Bernadette, aquilo tem um conteúdo que de fato não aprendemos na escola. Espera aí, inquieta, tudo isso nos deixa inquietos. Como que se faz para memorizar, técnicas de memorização, lidar com emoções, aprender com o outro. Mas aprender com o outro, me reconhecer e lidar com o outro, está lá nos quatro pilares, né, da educação, que a Unesco
há muito tempo já nos trouxe o a ser, o conviver, o relacionarmos. Então, aqui acho que a gente tem muitos elementos, assim, para uma discussão de dizermos o que é formação de educadores, como se constitui esse educador. Tem vários elementos. Eu vou trazer aqui o professor Nilson Machado, né, da USP. Pô, não sei se é porque a gente é meio ligado à matemática, às ciências, a gente sempre pensa no conteúdo, né? Quando a gente consegue pôr a ideia de ser humano com os conteúdos que fizeram a nova concepção do ser humano, né, e que vieram necessariamente das ciências, né, a gente consegue materializar uma coisa que é inter e transdisciplinar. Né? Nós não ficamos só em aspectos teológicos ou filosóficos, né? E nós juntamos as coisas, né? Como seres orgânicos que nós somos, né? Integrados à natureza, né? Então, ele sempre fala assim, gente, e os conteúdos que dão sentido ao ser, né? E os conteúdos que dão sentido ao conviver, né? E os conteúdos que dão sentido ao compreender, né? Ao compartilhar, né? E eu acho que os desafios das licenciaturas todas, né? É juntar esses conteúdos com o sentido dos seres vivendo, né? E acho que a gente precisa juntar esses dois lados, porque não é trivial alfabetizar criança. Eu fui alfabetizadora, eu sei o quanto é duro você lidar com esta... É lindo, é a coisa mais maravilhosa que tem. Não tem outra coisa mais bonita do que você pegar uma criança, né, e ela mal conhece letrinhas ou não sabe nem pegar num lápis direito, e você vai orientando e ela... De repente, ela está lendo, ela está escrevendo. Gente, é um desabrochar que não tem tamanho. Depois não tem outro igual. Não tem outro igual. Não adianta, né? Eu já dei aula em todos os níveis, mas igual aquilo que eu vivi na minha classe de alfabetização, não tem igual, né? E o bonito é você colocar na alfabetização aquilo que você já começa a noção da sua... cidade ou da sua história, né? Da história do país, né? Dos astros que ele vê todo dia, entende? E você já vai introduzindo aquelas coisas junto com a alfabetização. É uma coisa maravilhosa que nós precisaríamos retomar com um pouco mais de seriedade. Mas eu vou dizer para você, Rosi, você trouxe um dado que eu quero aproveitar, eu estou fazendo gancho na tua fala, né? Quando você fala que o país conseguiram incorporar já 40% no ensino superior, 50%, nenhum tem meta de 100%, né? Eles acham que as coisas são diversificadas, mas 40%, 50% é meta de muitos países, muitos já atingiram, já ultrapassaram, né? Eles têm ensino superior absolutamente diversificado, né? Eles não têm uma ideia unívoca como nós temos, né? É uma diversificação muito grande de possibilidades. Mas o que eles fizeram primeiro? Eles garantiram a educação básica. Todos esses países que conseguiram incluir no ensino superior, primeiro investiram na educação básica. Primeiro. E o que acontece com a nossa educação básica? Vamos pensar na trajetória dos nossos alunos. Cerca de 20% das crianças que adentram, dado de 2019, das crianças que entraram no primeiro ano e deveriam terminar em 2019, 20% não terminam. Já saíram da escola, você não acha o registro. Das que terminam, uma parte não vai para o ensino médio. Das que vão para o ensino médio, 50% não terminam o ensino médio. Como é que nós vamos expandir o ensino superior? Nós temos que investir na educação básica maciçamente. Né? Como política nacional, como política pública, nós temos que investir na educação básica. Né? Melhorando
condições materiais do trabalho do professor, melhorando escolas, né, melhorando salário e carreira, ou seja, nós temos que investir, né, para que isto possa ir para frente e a gente possa ir atingindo patamares também no ensino superior. Mas quando a gente olha os investimentos dos últimos 30 anos, nós investimos mais no ensino superior do que na educação básica. Dados. Tá? Ou seja, nós estamos investindo aqui com um pé de barro aqui. Ó, se somar o dinheiro do ProUni, do FIES, dos investimentos nas instituições públicas, da expansão que houve necessária, tá certo? E dos apoios às instituições privadas, e o estímulo que foi dado a elas, o volume de verba é muito maior do que o que foi investido na educação básica. Nós invertemos, né? Se nós pegarmos o custo das avaliações, para que tantas avaliações? Né? SAEB e Prova Brasil, eles são similares, né? SAEB e Enem são similares, né? Bom, se você pegar o custo dessas avaliações, seria um dinheiro muito bem-vindo que o governo federal poderia pôr no Fundeb. E o Fundeb hoje é a fonte do salário do professor. Gente, eu aprendi essas coisas, resolvi olhar, porque um colega meu da economia, quando eu fui lá do Conselho de Educação do CNPq, né, ele falou assim, olha, quando você quer brigar, você olha onde vai o dinheiro. Aí ele falou assim, você não olha onde está o orçamento previsto, você vai olhar o orçamento realizado. Aí você vai ver onde está a política. Nunca mais eu esqueci, e eu sempre procuro saber onde é que está o investimento real. Então, é isso. Nós vamos expandir o ensino superior na medida em que nós conseguimos consolidar a educação básica. Para isso, nós temos que ter políticas de investimento forte na educação básica, né? E um outro ponto que você me provocou, Rose, eu fiquei pensando aqui, né? Alguém se preocupa com a formação dos formadores, os professores da universidade? Eles têm condições de formar professores para alfabetizar crianças? Eles têm condições reais de formar realmente pessoas para ensinar matemática para criança de 10, 11, 12, 15 anos? Eles foram selecionados para isso? E a pergunta, esses professores, eles se consideram docentes? Como você está colocando? Educadores? Não, eles são pesquisadores. Então, não dá, né? Então, eu estou apontando as contradições, porque eu acho que é muito interessante a gente voltar a esse espírito com que eu assumo a minha profissão, porque, afinal, a universidade existe pelos seus estudantes, não é? A pesquisa é uma coisa que vem junto, né? Que é para o desenvolvimento do conhecimento, desenvolvimento da ciência, mas nós não somos institutos de pesquisa, nós somos universidades que se propõem a fazer formação de pessoas, né? E os próprios professores universitários não se colocam, não se identificam como professores, eles se identificam mais como pesquisadores, não é? Então, onde é que está o formador, né? Então, são coisas que são interligadas, né? E que a gente precisa estar, assim, trazendo à luz para, pelo menos, ventilar ideias, né? E discutir um pouco. Eu estou estudando algumas licenciaturas interdisciplinares, que a custo consegue se instaurar, né? Mas elas têm muita dificuldade de se manter, porque aquele espírito da minha disciplina, né, do meu jeito, do que eu quero fazer, ele acaba prevalecendo ao coletivo, né, e ao trabalho compartilhado que um currículo interdisciplinar exige, né? A vida universitária nos separa e não nos une, né?
por causa do tipo de carreira que é exigido, né? E nas particulares separa, porque o contrato é de horista, né? Vai lá umas horinhas daquelas aulas, vai embora, não tem um compromisso com o todo, né? Em geral, né? Algumas têm carreira, tudo, mas são poucas, mais as confessionais, né? Então é isso, nós estamos precisando de uma ampla, né, discussão sobre tudo isso, que afeta, sim, a formação de professores nas graduações. E afeta indiretamente a formação continuada. Ela escapa um pouco disso, porque muitas vezes ela é realizada por pessoas já mais maduras, que estão nas redes, não é? Que são funcionários de secretaria, que tiveram a sua carreira nas secretarias de educação, nas práticas, né? E aprenderam com as práticas, porque as práticas são prenhes de ensinamento, né? É como a Rosi fala, como que nós nos tornamos também, né, educadores, né? É vivenciando as nossas experiências e pensando sobre elas, né? Nesse sentido do formar, né? E há muita sabedoria nas redes que não são aproveitadas, né? Enfim, nós temos muita coisa que pensar, mas a gente precisa pegar uma coisinha só e começar a mudar, porque aí vai mexer com uma porção de outras, né? Porque tudo está relacionado. Desculpa a conversa longa, viu? Perfeito. Muito obrigado pelas explanações, essas reflexões que vocês trouxeram, professoras, tanto na questão, nós passamos um pouquinho em cada etapa, como a gente pode dizer, não pode daqui a pouco fragmentar realmente como vocês estão trazendo, que é importante a gente dialogar sobre todos os elementos que compõem a formação dos professores, trazendo a questão da história, a questão das leis, da política, quem são esses desafios, vocês trazendo algumas perguntas para reflexões, não só para nós pensarmos, mas aqueles que vão assistir depois a nosso encontro, a pensar quais são os desafios que o Brasil tem em relação à nossa educação básica, o que é preciso, né? Nós não temos todas as respostas, mas sim para começarmos a pensarmos desafios para a educação básica, a educação superior começar a pensar o que ela está fazendo, se realmente ela está tendo a contribuição necessária, se ela é ideal, ela fazer um processo de reflexivo em cima da própria ação que ela tem realizado, essa investigação, e trazendo, por exemplo, essa frase que a professora disse, né, vamos pensar daqui a pouco uma coisinha para fazer, uma coisa para fazer, uma mudança, e ela vai mudar várias coisas. Então, realmente, porque tudo, ela vem lá do currículo dizendo, né, que um problema é complexo, então uma mudança, tu não consegue mudar uma coisa. Quando tu faz uma mudança, ela vai fazer mudanças em vários setores ao mesmo tempo. Talvez a gente não perceba, mas até na sala de aula, uma abordagem diferente, ela já traz uma mudança para 30 alunos. Daqui a pouco tu faz a mudança aos poucos, e quando tu vê, tá fazendo isso crescer em escala. E aí, curtiram então esse episódio 1? Eu convido vocês então, quem não é inscrito ainda, a se inscrever no canal, a compartilhar com os amigos, e até a próxima sexta-feira nós teremos o episódio 2, que vai sair o trailer então na sequência para vocês de que assunto é. Não vou dar spoiler nesse vídeo aí. Grande abraço!